Opa, meu nome é Fauês, eu vou fazer esse fundo aqui de Mecânica 1 para vocês, da parte de dinâmica da matéria. A parte de dinâmica é a parte que é o fogo que arde sem se ver, a ferida que dói não se sente. Sim, é onde o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá. Primeiro, diferentemente da aula passada, que eu peguei conteúdo da matéria da P1 e da P2, eu vou começar aqui fazendo um formuláriozinho, porque são bastante coisas, até é bem conceitual essa matéria da P3, e eu, sinceramente, eu dei um foco nessa matéria porque é a mais difícil, e também porque eu acho que é a que mais vai cair na prova de Mecânica 1, virtual. Então vamos lá. Formulário. Eu vou passar só as fórmulas aqui, vou dar uma breve comentário em algumas delas. Então a primeira é o teorema do baricentro. Parece besta, mas a gente vai ter que usar ela bastante até o teorema do baricentro. É a segunda lei de Newton, só que para corpos extensos. A segunda lei de Newton é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas, nesse caso, é a aceleração do centro de massa. Para calcular o centro de massa, a gente vê essa matéria no Fuja passado, mas é uma média ponderada entre as massas, né, uma massa total. Essa foi a primeira fórmula. Agora eu vou falar um pouco sobre o momento de inércia. O momento de inércia, por vício de linguagem, dá para fazer uma analogia com a massa. A dificuldade que você tem de fazer um corpo acelerar, o esforço que tem que fazer para fazer um corpo acelerar depende da massa. E no momento de inércia, o esforço que você tem que fazer para o corpo rotacionar, ele depende do momento de inércia. Então, o momento de inércia. O momento de inércia ele depende tanto da massa do corpo quanto da sua geometria. A definição é meio que assim. O momento de inércia ele é o somatório das massas de cada partícula do sistema vezes a distância de cada partícula do sistema ao quadrado, só que em relação ao eixo que você quer. Por exemplo, esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo X, e você quer o momento de inércia dessa partícula, por exemplo. Ela tem uma massa m, e o que você vai precisar colocar aqui nessa distância ao quadrado é essa distância aqui. Nesse caso, a coordenada é y. Mas esse aqui que eu dei. Beleza? Mesma coisa para o J y e para o JZ. E para o JZ. Nota que esses DI aqui são diferentes, tá? Eu tô fazendo um mais informal aqui, só que eles são diferentes. E também para um eixo qualquer, né? Mas a gente vai usar só o do eixo X, Y e Z. Beleza. Agora eu vou comentar bem rapidamente sobre o teorema dos eixos perpendiculares, que é se X, Y e Z são eixos perpendiculares, né? Ortogonais, o JZ é o JX mais o JY. Isso aqui dá para provar por meio de geometria, não é tão complicado. Mas eu também não acho que vocês vão usar isso nessa prova. E o produto de inércia agora. Produto de inércia. Coloquei um centro N aqui, mas está tudo bem. O produto de inércia ele tem um pouco menos de intuição física. Ele sei lá, eu considero mais como um artifício matemático. Mas ele tem muito a ver com a simetria do corpo. Então, a denotação é essa, produto de inércia em relação ao plano XY. Ele é igual ao somatório da massa da partícula vezes as coordenadas x e y. Xz também. Mi
xi e zi. E, enfim, para os outros é análogo. Beleza. Um teorema importante que talvez seja utilizado é o teorema dos eixos paralelos. Tá. Teorema dos eixos paralelos. É assim, se eu tenho um corpo... Opa! Se eu tenho um corpo, esse aqui é o centro de massa, esse aqui é um Z, é, o, é um eixo Z, e eu quero saber, eu sei o produto e o momento de inércia em relação a esse eixo desse corpo, mas eu quero em relação a esse, que eu vou chamar de Z'. Vai ser o seguinte, o produto de inércia em relação ao eixo Z', ele é igual ao produto de inércia em relação ao eixo GZ, né, que é esse aqui, mais a massa do corpo inteira, vezes a distância ao quadrado dos eixos. A distância, no caso, seria essa aqui, ó. Tá? Isso aqui não é só para o eixo Z, também funciona para os outros eixos. E se eu quero... Agora eu vou desenhar aqui um eixo X, X', e um eixo X aqui. Agora eu vou falar sobre o produto de inércia. Se eu quero o produto de inércia em relação ao X' e o Z', eu vou pegar também o produto de inércia em relação ao centro de massa do Z, do X e Z, mais a massa, vezes a coordenada desse ponto em relação a esses sistemas de coordenadas. X, Y, Z. É isso. Tá. E agora eu vou comentar sobre a matriz de inércia, que ela vai ser útil para fazer algumas questões. A matriz de inércia é uma definição, é uma matriz simétrica que associa os produtos de inércia e os momentos de inércia. Ela é denotada por essa letra aqui, o I, em formato de matriz, e ela é igual x, y, z aqui em cima, né? X com x vai ser jx, aqui jy, e aqui jz, y com x é jxy, jxz, jyx ou xy, é a mesma matriz, é o mesmo número, e o jyz, jyz e jyz. Só que a linha principal da matriz ela é positiva e o resto dos números da matriz são negativos. Olha que bonito. É isso. A impressão é que vai dar trabalho de fazer questão com essa matriz. E realmente dá. Mas em mecânica as questões são um pouco mais simplificadas e a gente acaba não usando a matriz muito. Tá, agora eu vou falar sobre energia cinética. A energia cinética tem uma forma muito familiar, que é mv² sobre 2. E é muito parecido também para corpo rígido. Eu vou denotar a energia cinética como T, e eu vou usar como referência o centro de massa. Tem como não usar o centro de massa como referência, mas aí a gente vai ter que colocar um fator erro na fórmula da energia cinética. Só que ele dá mais trabalho, e eu acho que vale mais a pena você fazer as contas em relação ao G, e depois calcular a energia cinética, ao invés de tentar calcular por meio de outro polo. Então, a fórmula é a seguinte: meio de mv ao quadrado, V do centro de massa, esse G aqui embaixo, eu vou colocar denotação para o centro de massa,
E esse aqui é a energia cinética em relação à translação do movimento. Mas o corpo rígido também pode ter rotação. Eu vou fazer esse caso primeiro em que o corpo ele pode se rotacionar em 3 dimensões. Então, esse meio, vezes o vetor de rotação, vezes a matriz de inércia, que é essa aqui que eu acabei de definir, em relação a G, vezes o vetor de rotação transposto. Mas esse transposto aqui é só para dar certo na conta, na multiplicação de matriz. Agora, no caso plano, que vai ser a maioria dos movimentos das provas, a gente pode simplificar isso aqui, porque o vetor de rotação ele não tem componente em x e em y, só vai ter em z. Então vai ficar dessa forma. A energia cinética, o movimento de translação permanece igual, mas aqui eu vou dar uma simplificada, que é 1/2 vezes o produto de inércia em relação ao centro de massa e o eixo z, ou o eixo que estiver apontando para fora ou para dentro da folha, o eixo que não estiver contido no plano que a gente está analisando, vezes a rotação ao quadrado. É isso. Vale a pena, às vezes, dar uma olhada na unidade de medida e verificar que está certa, que dá joules. Beleza. Agora eu vou, aproveitando que eu acabei de fazer sobre energia cinética, vou falar sobre o teorema da energia cinética. Porque o que a gente tem que saber energia? Saber a energia de um corpo assim por si só não sei, não vale muita coisa assim. A gente costuma mais analisar a variação de energia. E a variação de energia cinética, por sinal, ancorando o que eu acabei de falar, ela é o trabalho. Olha, trabalho. Trabalho pode ser essa letra aqui, pode ser o work. Eu prefiro usar tal. O trabalho das forças que agem no sistema. Se o sistema for conservativo, se eu só tiver forças conservativas, é, aí o trabalho vai ser também vai ser menos energia potencial. Agora, se não tiver forças conservativas, aí tem que fazer uma análise mais diferente. Mas para descargo de consciência, eu vou fazer a definição aqui do trabalho, que é a integral. Não é uma definição, é mais informal. É a integral da força pelo deslocamento. Então, olha, se a força for perpendicular ao deslocamento, esse produto escalar vai dar zero, o trabalho vai ser zero da força. Se a velocidade no corpo for nula, isso aqui vai dar zero, também vai dar zero no trabalho. Se o corpo não estiver sofrendo ação de nenhuma força, se a partícula não estiver sofrendo ação de nenhuma força, também não vai contribuir em nada para a soma do trabalho. Se o corpo estiver totalmente em repouso, também. Em geral, o trabalho vai ser também vai ser menos energia potencial, porque as forças vão ser conservativas, em geral. O exercício que eu vou fazer aqui, ele só tem ação de forças que fazem trabalho da energia potencial, gravitacional e elástica. Mas às vezes pode cair também, para fazer pela definição. Tá. Momento angular. A notação que eu vou usar aqui é um H, medido no polo O. Eu vou colocar a fórmula aqui do momento angular. M vezes G menos O, vetor VO, mais a matriz de inércia, vetor, o, a rotação angular, a velocidade de rotação angular.
Quer dizer, vetor não, desculpa, é só um produto de matriz. Mas esse produto de matriz vai dar outra matriz e considere essa outra matriz como um vetor, tá? Sendo que aqui vai ser o i, aqui vai ser o y, e aqui vai ser o z. No momento plano, quer dizer, em exercícios de movimento plano, a gente não vai ter componente em x nem em y, então vai simplificar também bastante. E o último teorema que eu vou apresentar aqui é o teorema do momento angular. Criativo, né? Bom, por mais que o nome seja super didático, eu vou colocar a definição aqui. Ele tem a ver com a derivada do momento angular. Se eu derivo, veja bem, eu vou colocar um pontinho aqui, eu derivei o momento angular, e depois de várias manipulações algébricas, que são bem chatas, tediosas, vou chegar nesse resultado. M vezes a velocidade do centro de massa, vetor, a velocidade do polo O, que você quer calcular o momento angular, mais o momento angular desse mesmo polo O, o momento, o torque, das forças externas. Isso aqui é importante e vai ser a fórmula mais difícil de usar na prova. E se a gente pegar pelo o polo G aqui, vai facilitar em muito. Porque para calcular o momento angular, a gente já vai anular esse termo aqui. E, além disso, esse termo aqui vai ser zero também, porque um vetor, produto vetorial por ele mesmo, vai dar o vetor nulo. Isso facilita bastante. É legal você ter as informações do centro de massa, porque com o centro de massa você consegue tudo. E agora, por fim, eu só vou dar dois, na verdade, produtos de momentos de inércia. Eu vou dar dois momentos de inércia de figuras conhecidas, porque se a gente fizer o cálculo do momento de inércia pela definição, para algumas partículas assim espalhadas é fácil. Agora eu quero ver é, calcular para um corpo rígido de geometria bizarra. Aí tem que integrar, e integrar não é uma das operações mais gostosas de fazer, né? Então, primeiro eu vou dar de um círculo. Nossa, esse círculo está muito feio. Parece um corpo genérico. Tá, um disco. Aqui é o eixo Z, ou o eixo, sei lá, você que sabe. Vai da sua boa vontade. Em relação a esse eixo, que é ortogonal ao disco, suponha que o disco é plano, o, o momento de inércia vai ser meio de m r ao quadrado, o r é o raio do disco, né? Em relação a esse eixo, vai ser um quarto de mr ao quadrado. Em relação a esse eixo, também vai ser um quarto de mr ao quadrado. Nota que se você somar esse com esse, vai dar esse. O que faz sentido com esse teorema aqui dos eixos que são ortogonais. E, por fim, para terminar esse formulário, que talvez seja útil na resolução das questões, eu vou fazer de uma barra. Barra delgada, com dimensões de espessura desprezível, em relação ao centro de massa. Ah, aqui é centro de massa também, tá? Aqui também. Ah, mas eu não quero em relação ao centro de massa, beleza. Pega o teorema dos eixos paralelos e calcula em relação a outros polos. Só não me vai calcular com eixos que não são paralelos. Aí fica difícil. Dá para fazer, mas fica difícil. Tá. Aqui vai ser zero. Aqui vai ser 1/12 em meio ao quadrado. L é a largura, é o comprimento.
da barra. E aqui é 1 sobre 12 m ao quadrado. Tá aí o formulário. Talvez valha a pena anotar. Mas agora vamos para as questões. Primeira questão. Eu vou tentar fazer 3 questões aqui, e se der tempo, eu vou falar um pouco sobre o teto de Fermat, que eu não falei na aula passada. Eu não acho que vai cair o teto de Fermat, mas, sei lá, do PME eu não duvido nada. A primeira questão eu vou falar mais sobre o baricentro, que é o teorema do baricentro, esse aqui. A segunda questão eu vou falar mais sobre energia cinética e sobre o teorema da energia cinética, sobre o teorema da energia cinética, aqui. Minha terceira questão vai abordar praticamente tudo, o que é uma questão muito peculiar, ela está muito presente nas provas de Mecânica 1, que é quando você tem que aplicar esse teorema aqui, que você precisa de muita coisa. A matéria da P1 e da P2 vai cair na matéria da P3, então isso é um problema. Beleza, eu vou ler aqui para vocês, espero que esteja dando para ler também. Dois blocos A e B de massa MA e MB. Então, deixa eu anotar aqui, MA e MB. Estão ligados por uma corda inextensível, movendo-se sobre um plano horizontal sob a ação de uma força F, que é essa F aqui que já está anotada aqui, aplicada ao bloco. O que significa corda inextensível? Quer dizer que esse corpo, na real, ele pode ser um corpo rígido inteiro. Você pode... Porque as distâncias não vão variar. O movimento dele é só para cá, só nessa direção. Então, você pode considerar esse corpo como um corpo rígido inteiro. Então, a aceleração em todos os pontos do corpo vão ser a mesma. Mas, enfim, a gente chega lá. Ah, ele não tem movimento de rotação também. Então, por isso que a aceleração vai ser a mesma em todos os pontos. Sabe-se que o coeficiente de atrito cinético entre o plano horizontal e as superfícies dos blocos é μ, e que a corda se rompe quando sujeita a uma tração de módulo TR. Tá, então vai ter força de atrito e a corda se rompe com esse módulo de força aqui, TR. Considerando a condição limite em que a corda está na iminência de se romper, pede-se. A situação no limite é quando essa tração vai ser o TR. Então, tá, pede-se. Desenhar o diagrama de corpo livre dos blocos. Tá bom. A gente já viu isso na matéria da P1. Tá, vou tentar fazer de novo aqui, né? Vou fazer primeiro do bloco B. Bloco B. Tá. Vamos ver quais forças que estão atuando no bloco B. Tem a força de atrito, né? Entre o bloco B e o plano. Então, eu tenho a força de atrito. A força de atrito, segundo a lei de Coulomb, né? É o coeficiente de atrito cinético vezes a normal de B. Ok. Eu tenho essa força de tração aqui, que, por sinal, eu já sei qual que é, porque ele está pedindo uma eminência de rompimento, que é o TR. Então, eu vou desenhar essa força de tração aqui. A barra não tem massa, então ela é treliça. Então, a força ela vai ser nessa direção aqui. E ela não tem também nenhuma outra força atuando ao longo da barra. Então, eu vou ter uma força nessa direção aqui, que vai ser o TR, que é conhecido. Eu não preciso achar o valor dela. Um ângulo alfa aqui. Tá. Acabou? Não. O corpo está voando. Eu vou ter que colocar um peso, né? O corpo tem massa, né? Tem peso também. A massa de B, vezes a aceleração da gravidade. Mas ele não está caindo também, então ele tem uma normal de B. Nota que a normal de B não é igual ao peso, tá? Porque tem essa força aqui para dar o equilíbrio no eixo Y. Agora, no outro bloco A, vamos ver. Eu vou ter o atrito, o atrito, que é o coeficiente vezes o N
de A, que é o normal de A. Eu vou ter o peso também, né? O peso de A, que vai ser MA vezes G. Eu tenho essa força de tração também, que é um TR. E eu vou ter uma normal, que vai ser o NA. E, por fim, essa força aqui, que é a força ativa, que está sendo aplicada no sistema, o F. Beleza. Importantíssimo fazer certo o diagrama de campo livre. Determinar a aceleração dos blocos. Como que eu vou determinar a aceleração dos blocos? Eu vou aplicar um teorema, que eu acabei de falar, que é o teorema do baricentro. Então, eu vou achar... Eu sei que a aceleração dos blocos é nesse sentido, no sentido de x. Nesse sentido assim, certo? Então, eu sei que essas forças, nesse sentido aqui, vão ser anular, porque se elas vão ser anular, só teria aceleração. Mas a aceleração é zero, então a força vai ser nula. Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro fazendo o bloco B. Bloco B. No eixo Y. Eu vou ter NB menos MBG mais essa componente aqui da força, que é TR seno alfa. Então tá. NB mais TR seno alfa menos MBG é igual a zero. Então, a única força que eu não conheço aqui é o NB, porque o TR eu já sei qual que é, o alfa também é um conhecido, o Amácio e o G também. G igual a 10, né? Pi ao quadrado. Brincadeira. Então, eu vou isolar o NB para tentar usar ele depois. Vai ser o MBG menos TR seno de alfa. Tá, já sabemos essa força aqui. Tá, então, agora no eixo X, no eixo X. Eu vou fazer a mesma coisa, vou achar a resultante, só que aí eu vou igualar a aceleração de A. Então, a massa, desculpa, a aceleração de B. A massa de B vezes a aceleração de B é igual TR cosseno alfa menos a força de atrito. TR cosseno alfa menos a força de atrito, que é mi NB. Só que o NB eu já sei qual que é, esse valor aqui. Então, MB vezes a aceleração de B é igual a TR cosseno alfa, vou deixar assim porque eu já sei, né, os valores, menos, eu já vou aplicar o MB aqui e já vou aplicar a distributiva com mi, tá? Menos mi MB G, aí menos com menos vai dar mais mi TR seno de alfa. Ok. Eu vou isolar o TR aqui para a força ficar bonitinha, né? Tipo, uma constante vezes da força. E também vou passar o MB para aqui para baixo. Então a aceleração de B é mi seno de alfa mais cosseno de alfa vezes o valor da tração menos mi MB G. Isso aqui tudo sobre MB. Achamos a aceleração de B. Glória. Agora a aceleração do bloco A. Bloco A. Mesmo esquema. Vou começar pelo Y para achar a variável que eu quero. Tá, no Y eu tenho NA menos MAG menos TR e seno teta. Seno alfa. Desculpa, eu sempre confundo. NA menos MAG menos TR seno alfa. Igual a zero, porque não tem movimento na vertical.
Então, eu vou isolar o Na igual a TR seno alfa mais MAG. Incrível. Agora no eixo X, eu vou ter o que fazer o restante no eixo X, que é F menos a força de atrito menos o TR cosseno alfa. Vamos lá. Pelo teorema do baricentro, a massa de A vezes a aceleração de A é igual à força F, que está aplicada no sistema, menos o atrito e menos ainda o TR cosseno alfa. Aí. Bom, o Na eu já sei, é esse valor aqui. Eu já vou aplicar aqui, já vou fazer distributivo também. F menos mi TR seno alfa menos mi MAG menos TR cosseno alfa. O que eu vou fazer agora é agrupar, né, os TRs para colocar tudo em função do TR e passar o Na para baixo, para achar de fato a aceleração de A. Então é força menos mi MAG menos o mi seno alfa mais, para dar certo a distributiva, né, cosseno alfa, TR. E aí divide, né, pela massa e acha a aceleração. Massa de A. Tá feita, o item B. Determinar F. É o item C. Determinar F. Tá. Pela corda ser inextensível e não tem nenhuma rotação, se eu aplicar Poisson aqui, para achar a aceleração desse ponto em relação a esse, vai dar o mesmo valor. Por quê? Porque não tem aceleração angular e não tem aceleração, e não tem velocidade angular. É um corpo rígido, eu posso aplicar Poisson. Por isso que eu vou igualar a aceleração de A com a aceleração de B, que eu já tenho aqui, e vou achar o F, em função dos outros termos. Então, pronto, C. Aceleração de A é igual a aceleração de B. Acabou? Não, tem que fazer as contas, né? Isso aqui é complicado. F menos mi MA vezes G menos... Ah, não tá dando pra ver, né? Desculpa. Menos mi seno alfa mais cosseno alfa TR sobre MA é igual a mi seno alfa mais cosseno alfa PR menos mi MB G sobre MB. Agora eu vou isolar o F, passando isso aqui para cá e passando isso aqui para lá também. Primeiro eu vou passar aqui. Agora eu vou passar isso aqui para cá. Tá tudo negativo, vai ficar positivo. Certo. É... Ah, que desculpa, eu tenho que fazer um conchetes, porque esse MA está multiplicando tudo.
E o que eu vou fazer para terminar essas manipulações? Eu quero que o embaixo tenha MB. Qualquer número dividido por vezes 1 é o mesmo número, né? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por MB. Pronto, já posso somar. Vou aplicar distributivo aqui, talvez não fosse necessário, se vocês souberem fazer manipulações mais rapidamente. Tudo bem, mas, sei lá, eu quero fazer assim. Vou aplicar distributivo do MA, esses valores aqui. Tá, e aqui eu também vou aplicar a distributiva. MB vezes isso, MB vezes isso, o famoso chuveirinho. Ah, desculpa, eu não comentei, mas essa aqui é a prova de 2018 do REOF, a questão 1. Se alguém quiser acompanhar aí, eu sei que já tá meio tarde. Nossa, dá pra ver? Espero que sim. Tá feio. Sobre MB. Tá feio, mas dá pra cortar, se liga. Aqui é o menos mi MAMBG, e aqui eu tenho mais mi MAMBG. Então, tchau. Adeus. E aqui também eu tenho mi seno alfa mais cosseno alfa TR, e aqui eu também tenho mi seno alfa mais cosseno alfa TR. A única coisa que muda é o MA e o MB. Então eu vou colocar em evidência esse termo aqui, e eu vou somar o MA e o MB. Então vai dar isso. MA mais MB vezes mi seno alfa mais cosseno alfa sobre MB vezes isso aqui. Então percebe, né? Aqui é uma constante adimensional vezes uma outra força. Então faz todo sentido. Pelo menos nesse quesito. Então a força é isso, exatamente isso. Aqui em cima tem unidade de massa, dividido por unidade de massa, vai ficar dimensional, e seno, cosseno e o mi também são adimensionais. Finalizada a primeira questão. Isso foi uma questão de barycentro. Agora uma questão um pouquinho mais complicada, que vai envolver energia cinética e o teorema da energia cinética. E ela é da P3 de 2015, é a questão 1. Eu vou fazer a questão 1 e a questão 2 de 2015. Tá, então, deixa eu ver a oração. Beleza, tá no tempo. A figura, vou ler para vocês. A figura mostra um disco de centro O, massa M e raio R. Então, deixa eu colocar o raio R aqui. E a massa M. Que parte do repouso, então a velocidade inicial vai ser zero, e rola sem escorregar em relação ao plano inclinado. Caramba, quanta informação, olha só. O que significa o disco rolar sem escorregar? É que esse ponto aqui, ele não vem para cá, assim, sabe? Esse ponto, ele só sobe um pouquinho. Algebricamente, matematicamente, o que significa isso, a definição? Esse disco rola sem escorregar se o ponto de contato, se e somente se o ponto de contato, quer dizer, se o ponto de contato tiver velocidade nula. Importante. Se o disco rola sem escorregar, então a velocidade do ponto de contato é nula. Então a velocidade de A, neste instante, é nula. Vale lembrar, eu vou falar de novo, que eu já comentei na última fuja, que isso não significa que a aceleração em A é nula. Então, para calcular as velocidades nos outros pontos, é bastante útil usar esse ponto aqui, porque a velocidade é nula. Mas para calcular a aceleração nos outros pontos, talvez não necessariamente vai ser nula, entendeu? E geralmente não é, por sinal. Porque está em rolamento, então vai ter aceleração numa componente vertical. Tá, deixa eu terminar o parênteses aqui e terminar a questão. Tá, ela parte do repouso, sem escorregar, em relação ao plano inclinado, sob a ação da gravidade. O disco está conectado a uma parede por meio de uma mola de rigidez K. No instante inicial, x igual a x0,
No instante inicial, x é igual a x0 e a mola não está deformada. Então, quando o x é igual a x0, a mola não vai estar deformada. E é no instante inicial, e no instante inicial, o corpo está em repouso. Importante. Considerando instantes no qual t é maior que t0 e x é maior que x0, é, aí você faz os itens, né? Bom, antes de tudo, eu vou definir o sistema de coordenadas. Talvez seja bastante útil fazer um sistema de coordenadas assim, J aqui, e X e I aqui, um pouco mais. Tal que o módulo deles é 1, né? Esboçar os diagramas de corpo livre do disco. Beleza, diagrama de corpo livre, está sempre presente, né, na nossa vida. Desenhando um quadridisco, a soma aqui são um disco. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto O. Beleza. O que eu vou ter? Força-peso, né? Geralmente tem. As coisas que tem massa tem peso. Então, força-peso no centro de massa, que é o centro do disco. E o disco tem massa m vezes a gravidade. E eu também vou ter a força elástica, certo? Porque está deformado. E eu quero numa posição x qualquer. Força elástica, a gente já sabe, né? A força elástica é K vezes a deformação. A deformação é x menos x0. Seria só x se x0 fosse igual a zero, mas ele não falou que é zero. Então é x menos x0. Sei lá, o cara não quis definir os sistemas coordenadas no ponto x0 e agora quer dar esse trabalho pra gente, mas tá aí, né? Fazer o quê? Então vamos lá. Mas aqui nesse ponto aqui também vai ter reações. Vai ter uma reação normal e uma de atrito. Eu não sei o sentido da de atrito, mas tudo bem, eu vou assumir o sentido aqui qualquer. Então, normal. E a de atrito. Ok. Diagrama de corpo livre devidamente esquematizado. Importantíssimo fazer o diagrama de corpo livre. Então vamos para B. Determinar a energia cinética do disco em função da velocidade. X ponto. X ponto é a derivada de x, né, em relação ao tempo. Voltando um pouco aqui no formulário, eu vou ver que a energia cinética depende do x ponto, que é SVG, e da velocidade angular. Mas ele não quer em relação à velocidade angular, ele quer em relação ao x ponto. Mas eu consigo encontrar a velocidade angular em função do x ponto. Como? Equação. Eu sei que a velocidade aqui é zero, e a velocidade aqui eu já sei o que é, e eu vou fazer uma relação entre as duas para achar a velocidade angular. Então, vamos lá. A velocidade de O, do ponto O, que é o centro de massa, é igual à velocidade de A, que é o ponto onde não escorrega, ou seja, vai ser nula, é igual a essa velocidade angular do disco, vetor, o O menos A. É isso. Tá. Isso aqui vai ser zero. Isso aqui vai ser x ponto i, porque ele quer as coisas em função do x ponto i. Então eu vou deixar o x ponto i. E o OA, ele é raio na direção J, tá vendo? Tem que respeitar o sistema de coordenadas. Uma vez que você definiu, você tem que respeitar ele ou tentar mudar depois, algebricamente, mas é complicado. O VO, então, é x ponto na direção I, igual. Eu vou definir esse vetor ômega como um escalar ômega na direção K. Não sei se é positivo ou negativo. É positivo, mas não sei, sabe? Meio nesse feeling. Não posso assumir assim também. O menos K é raio na direção J. E K com J é menos I. Olha só. Calma. Fiz alguma besteira? Beleza, acho que é isso.
x ponto é igual a ômega R, K com J menos E. Então, o ômega é menos x ponto R em direção K. Eu falei que eu tinha certeza que era positivo, mas não era, tá vendo? Importante fazer a análise. Beleza, já tem o ômega, então tá sussa. A energia cinética, então, vamos lá. É meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, que é o x ponto ao quadrado, mais do meio do momento de inércia do disco. O momento de inércia do disco, eu falei aqui, ó, é meio de mr ao quadrado. Meio de mr ao quadrado. Vezes isso aqui ao quadrado. Que vai ser x ponto ao quadrado sobre r ao quadrado. Olha só, tem r embaixo e r em cima, já dá para cortar os dois. Aqui vai ficar 1/4, e aqui vai ficar meio. O resto é igual. 1/4 mais 1/2 é 3/4. De m, x ponto ao quadrado. Pronto, energia cinética calculada. É isso. Item C. Trabalho do disco. Trabalho do disco. Eu falei trabalho do disco, mas na verdade no enunciado estava outras coisas. É trabalho das forças que atuam no disco. Beleza? Mas quais são as forças que atuam no disco? É a força normal, é a força de atrito, é a força peso e é a força elástica. Força peso e elástica são conservativas e a gente sabe a função potencial delas. Agora, esse atrito aqui e essa normal aqui já dá um medo. Mas não precisa ter medo. Por quê? Pela definição que eu já mostrei, o trabalho é a integral da força pelo dr. Mas o dr também é a velocidade vezes o dt. Então, o trabalho é igual a força vezes a velocidade vezes o dt. Isso já me diz que se esse ponto não tem nenhuma velocidade, se esse ponto tem velocidade nula, essas forças não vão realizar trabalho sobre elas, sobre esse ponto, sobre o corpo. Então, eu já posso tacar não sei, para essas forças. Eu vou considerar só a potencial elástica e a potencial gravitacional, porque elas são conservativas e o trabalho é menos a diferença de potencial. Beleza. Então, elástica primeiro, que é mais fácil. A diferença de potencial elástica, a gente sabe que é energia potencial elástica é igual a K vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Isso. Não, é menos. É menos. Não, quer dizer, tá, me confundi um pouco. A energia potencial elástica é K, x menos x ao quadrado sobre 2. A energia potencial elástica inicial é igual a zero, porque a posição inicial é no x0, e no x0 a mola está distendida. Então, o trabalho, por ser menos a diferença de energia potencial, vai ser menos o K, x menos x0 ao quadrado sobre 2. Elástico. Beleza, está feito o elástico. Mas falta uma força só, que é a gravitacional.
Força gravitacional é massa vezes a gravidade. O trabalho, a energia potencial da força gravitacional é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de altura. Eu vou calcular a diferença de altura por geometria. Vou fazer um triângulo aqui. Aqui é quando é o x0, tá vendo? Vamos supor que é aqui. Eu estou traçando um triângulo aqui, tá vendo? Vamos supor que aqui a mola está relaxada, está de boa, na lagoa. Aí, aqui é o x0. E eu quero saber essa diferença de altura. Para saber a diferença de potencial. Como o sistema de coordenadas está definido dessa forma, esse aqui é o valor de x, esse aqui é o valor de x0. Então, esse aqui vai ser x menos x0. Então, olha, x menos x0. E aqui vai ser um ângulo alfa, que está no enunciado do exercício. Aí, por geometria, x menos x0 seno de alfa. Beleza. Então, colocando o sistema de coordenadas aqui, a energia potencial inicial vai ser zero e a final vai ser menos. Eu coloquei o sistema de coordenadas aqui assim, menos o mg x menos x0. Então, o trabalho da força gravitacional vai ser menos a variação, então vai ser mais mg x menos x0. Então, por fim, o trabalho total vai ser mg x menos x0 menos, vai ser a soma dos dois trabalhos, tá? K x menos x0 ao quadrado sobre 2. Você quer fatorar aqui? Pode fatorar, mas não precisa. Assim fica até mais intuitivo fisicamente. Você sabe qual energia é qual. Beleza. Esse foi o item C, trabalho do disco. E por fim, para terminar esse exercício, o item D, determinar a aceleração angular do disco em função de x. Caramba, mas, pô, aceleração angular, como que eu faço? Seguinte, percebe que a gente fez uma relação durante os outros itens entre a velocidade angular com o x ponto, a gente sabe a energia cinética em função do x ponto, e a gente sabe o trabalho em função de x. Então vamos tentar associar tudo isso, porque eu quero a aceleração angular em função de x. Então, item D. Lembrando que a aceleração angular também é a derivada da velocidade angular. Vamos lá. Eu vou achar primeiro a aceleração e depois eu vou achar a aceleração angular. Eu vou aplicar o TEC, que é o Teorema da Energia Cinética, e me diz, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, eu sei mgx menos x0 menos k x menos x0 ao quadrado sobre 2 é igual a 3 sobre 4 m x ponto ao quadrado. Fechou? Fechou. Eu sei que o x ponto, ele é ômega vezes r. X ponto ao quadrado é ômega ao quadrado vezes r ao quadrado. Então eu vou substituir ele aqui. Estou só copiando o que eu já tinha feito. R ao quadrado vezes ômega ao quadrado. E vou, por fim, derivar.
os dois termos da equação. Uma derivação implícita. Beleza? Derivar primeiro esse termo, depois esse termo, depois esse termo. Aqui. Vai ficar mgx ponto. Isso aqui vai anular, que é uma constante. Aqui eu vou ter uma regra da cadeia. K sobre 2. X menos x, ponto, x0 vezes o x ponto. E a regra do tombo vai fazer com que isso aqui anule isso aqui. Isso aqui é uma constante, então vai permanecer. E aqui também é uma regra da cadeia. Que vai me dar 2 ômega vezes a derivada de ômega. Que é isso que a gente quer. Mas eu tenho a relação entre o x ponto e o raio e o ômega. Então eu posso colocar aqui, no ômega. Então eu vou copiar, tipo, e aqui quando eu cheguei no ômega eu vou colocar menos x ponto br vezes ômega ponto. Daí eu posso cortar isso aqui, isso aqui e isso aqui. E tá quase acabando. Eu tenho 2 em cima e um 4 embaixo. Então eu tenho 2 embaixo. E tá. mg menos kx menos x0. 3 sobre 2. Ah, eu tenho um raio em cima e um raio quadrado embaixo. Então eu corto também. Aqui é menos. Beleza, agora eu só vou passar os termos e acabou. Tá na mão. Acabou. Exercício concluído, né? Esse exercício abordou sobre o teorema da energia cinética, mas percebe que você precisa da matéria da P1 e da P2 para resolver esse tipo de exercício. Precisa saber sobre os momentos, as forças, diagrama de corpo livre. Na verdade, que eu tenho a sensação de que a matéria da P1 e da P2 são um preparatório para a matéria da P3. Então, já que as três provas vão estar concentradas em uma só, eu imagino que seja bem focado na P3. Agora, a última questão, que vai envolver todos os conceitos, praticamente, é essa aqui. É a questão 2 de 2015 da prova. Vale a pena você ter aí em mãos também, para não ter que ler minha letra. Então, vamos lá. Vou ler aqui para você. No sistema mostrado na figura, a barra AB de massa M, comprimento L, está articulada no ponto A ao disco de massa M e raio R. O sistema parte do repouso com a barra AB vertical e com a reta que passa por O e A inclinada em um ângulo θ em relação à horizontal. Bom, até agora ele só descreveu o que está acontecendo nessa figura, que dá para ver já na figura. Assim, sempre vale a pena você ler o enunciado mesmo assim, mesmo que a figura esteja bem explícita.
Em um dado instante inicial, o disco passa a ter uma aceleração angular conhecida, que é ômega vetor ponto é igual a 1 ômega ponto. Cara, para esse instante inicial, pede-se. Tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui, então. A priori, a gente tem uma barra nesse ponto aqui, ele está em repouso, e aí a força-peso da barra faz com que ele comece a cair. Ele não pode chegar até aqui por conta da conservação de energia, né? Senão ele está gerando energia do nada. Então, se o sistema não for dissipativo, ele só pode vir daqui até aqui assim, vai oscilar. Mas o que importa é que aqui ele está em repouso, e se a gente precisar usar o termo de energia cinética, ou então a função potencial, vale a pena colocar isso aqui como referencial, como ponto inicial. Porque está em repouso e vai ajudar bastante. Tá. Outra coisa, tem uma aceleração angular para o outro sentido. Ou seja, quando ele começa a cair, começa a ter uma aceleração angular para o outro sentido, para cá, assim, tentando puxar de volta. Porque se não tivesse, ia soltar aqui e ia ficar toda hora girando, 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 girando. E essa aceleração é causada por uma reação de momento. Beleza. Então, vamos lá. Então, ele quer primeiro o diagrama de corpo livre do disco, no item A, e o diagrama de corpo livre da barra. Fechou. Tranquilo. Sabe que o diagrama de corpo livre está indo em todos, literalmente todos os exercícios dessa parte da matéria. Então, eu vou fazer primeiro o da barra. Fazer da barra. É mais fácil. Da barra. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, e aqui é o ponto G. Quais são as coisas que estão atuando na barra? Peso, né? Sempre bom algo ter peso. E o peso é a massa de ar, a massa da barra, que é M. Nesse enunciado, as massas são as duas iguais. Isso vai facilitar, eu acho, nas contas, porque pode agrupar. Então, as duas massas vão ser M. MG, o peso. Porém, aqui tem um vínculo, né, entre o disco e a barra. Então, vai surgir forças de reação. Mas para qual sentido? Não sei. Pois é. Vou assumir aqui na barra positivo os dois sentidos. Vou chamar de YA, a força de Y, e XA, a força de X. Fechou? Diagrama de corpo livre da barra. Concluidaço. Agora do disco. Beleza. Primeira reação que a gente encontra aqui. O peso, o baricentro de um disco no centro, né, dele, né, na origem. E o peso vai ser mg também. Tá. No ponto A, a gente vai ter as mesmas reações na barra, só que no sentido contrário. Vai ser para baixo e para a esquerda. Para baixo, assim, o YA. Para a esquerda, o XA. E
Não acabou. Presta muita atenção. Quando a barra cai, ela, o disco sofre uma reação que faz com que o disco tente voltar. Ele faz uma aceleração angular para o outro sentido do que a barra está caindo. É uma reação. Tipo, para voltar no estado que estava. Então vai ter um momento para esse sentido. Um momento. A gente não vai usar esse momento para nada, eu acho. Ou vai? Não sei, acho que não. Mas no diagrama de Kubrick tem que ter. E também vai ter uma reação em O, porque estava aqui num apoio simples. E o apoio simples tem uma reação em todos os sentidos, mas como o movimento é plano, YO e XO. Vou assumir positivo. Eu não vou ter que calcular, só tenho que desenhar. E está finalizado. Primeiro item. Segundo item, o item B. Aceleração no ponto A. Interessante. Como que eu vou encontrar a aceleração no ponto A? Bom, não sei o que fazer, vou colocar Poisson. Em qual ponto eu vou usar a diferença para o Poisson? Um ponto que eu saiba que a aceleração é nula. O ponto que a aceleração é nula é o ponto A. O ponto A, porque ele está articulado, ele não vai sair de lá nem a pau. Então a aceleração em A é igual a aceleração em O mais a aceleração angular do disco, que é ômega ponto K, beleza? É, tá no certo. Eu só estava verificando o sentido. Ômega ponto, vetor A menos O, mais o ômega, que é a velocidade angular, ômega, vetor A menos O. Beleza, eu sei a aceleração em O, que é nula. Eu sei a aceleração angular do disco, porque o exercício deu. Eu sei o A menos O, que é só fazer uma geometriazinha. E eu sei a velocidade angular, que vai ser zero. Por quê? Porque ele está querendo considerar no instante inicial. No instante inicial, vai ser zero. No instante inicial, a gente está falando que vai ser em repouso. Então, por isso que vai ser zero a velocidade angular. Vai ser zero. Beleza. Tá certo. Desculpa, dei uma travada aí. A aceleração em A vai ser o ômega K, ômega ponto K, vetor. Para eu achar isso, eu vou precisar fazer uma geometriazinha, né? Aqui eu tenho um ômega, e aqui eu tenho raio. Então, o vetor que vai unir esses dois pontos vai ser raio cosseno alfa, raio cosseno θ na direção e menos raio cosseno θ, menos raio cosseno θ na direção J. Lembrando que as coordenadas que está aqui, tá? Então tá. Raio cosseno θ na direção menos raio cosseno θ na direção J. Aceleração em A é K com I é J, K com J é menos I, mas eu tenho menos aqui. Então vai ficar mais. Eu vou colocar o I na frente para ficar mais bonitinho.
Beleza, finalizado. Aceleração 1.A. Agora ele quer o vetor, no item C, o vetor aceleração angular da barra. Mas, meu amigo, no momento desse, e vai ser muito comum nos exercícios também, você vai muito variável e vai ter que resolver praticamente tudo junto. Então, você só tenta associar o máximo que você conseguir fazer com as fórmulas, faz o máximo de equação possível, um rascunho, sei lá, para tentar associar. Ok. Lembra que eu falei que seria muito interessante se a gente quer as coisas da barra, tá? O vetor da aceleração angular da barra, a aceleração do barycêntrico da barra, e a força que o disco aplica na barra no ponto A. Ele quer o XA e o YA. Então vamos lá. Para achar essas coisas da barra, todas as fórmulas utilizam a aceleração, velocidade no centro de massa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a aceleração do centro de massa. Aceleração do centro de massa. Que vai ser igual a aceleração em A mais a aceleração angular, vetor G menos A, mais a velocidade angular, vetor velocidade angular, isso aqui é poção, tá? G menos A. A velocidade angular é zero, porque ele quer num instante, né, no instante inicial, que vai ser zero, que falta do repouso. Vamos lá. A velocidade do centro de massa é igual a aceleração em A, mais ômega K, ômega ponto K, vetor G menos A. G menos A é menos L sobre 2, na direção J. Fechou? Ok. A aceleração em A a gente já tem aqui em cima. K com J é menos I, mas já tenho menos aqui, então vai ficar mais I, mais ômega ponto L sobre 2. I. Vou agrupar o que tiver em I e o que tiver em J. Ah, desculpa, aqui é outra aceleração angular. Essa aceleração angular aqui que ele deu é do disco, eu quero da barra. Ômega ponto, então, ômega ponto e ômega ponto. Já tava estranho, tava tudo com o mesmo constante. Então, eu vou agrupar o I com I e o J com J. Ômegazão ponto R seno θ, mais ômega ponto L sobre 2, em direção I, mais ômegazão ponto R cosseno θ, em direção J. Beleza, temos uma equação. O que eu vou usar agora? Teorema do barycentro. A força resultante é igual à massa vezes a aceleração do barycentro, do barycentro da barra. As forças que eu tenho aqui é o peso, o YA e o XA. Vamos lá. Aqui foi a primeira parte e vai ser a segunda parte. Então, a resultante é igual a massa vezes a aceleração de G, centro de massa. A resultante é XA na direção I e YA menos MG na direção J. XA na direção I mais YA menos MG em direção J. Isso aqui é igual a massa de aceleração.
Beleza, tem essa equação aqui, eu posso transformar em duas equações num sistema, mas por enquanto eu vou deixar assim, porque eu ainda não tenho as outras incógnitas. E por fim, o último teorema que eu vou aplicar aqui vai ser o TQMA, né, o teorema do momento angular. Eu vou usar como polo, deixa eu fazer aqui. Esse aqui é o TQMA. Se eu usar o polo G, isso aqui vai dar zero. Aí eu preciso calcular o momento das forças em relação ao polo G e derivar isso aqui. Então, primeiro eu vou calcular o momento angular em relação a G, depois derivar, e depois eu vou calcular o momento das forças externas. Como o movimento é plano, isso simplifica bastante. Isso aqui é a fórmula geral. Vou copiar aqui. Deu. Mais matriz de massa. Vezes ômega x, ômega y e ômega z. Outra coisa. Depois eu vou ter que derivar, né? Esse momento angular. E os versores, eles são constantes, então eles não vão ser derivados. Isso também ajuda bastante. Tá, eu vou escolher um polo bem conveniente, que é o polo G, porque esse termo vai ser no lá. E eu sei qual que é o... Eu sei que esse termo aqui vai ser zero, o ômega x, o ômega y também vai ser zero. Então eu vou precisar só do ômega z e do momento de inércia em z, que eu já sei. E depois que eu tiver isso, eu vou derivar o momento angular e aqui vai aparecer uma aceleração angular, que é a aceleração angular que eu quero. Então tá, em relação a g. Aqui vai ser zero. Isso aqui, eu já mostrei no resumo, que é 1 sobre 12 meio ao quadrado. E o ômega é... ômega. É o ômega que eu quero, né? É a velocidade angular. Isso é uma direção K. Tá bom. Agora eu vou derivar isso. Derivado. Eu vou igualar isso aqui com... E agora eu vou calcular, primeiro, né? O momento das forças externas em relação a G. Veja bem, essa força aqui está atuando no mesmo sentido da distância entre o polo G e o A. Então isso aqui não vai gerar momento, porque o momento é um produto vetorial e essa distância aqui, produto vetorial por um outro vetor que tenha o mesmo sentido, vai dar nulo. E a força-peso também não vai aplicar um momento em relação ao G, porque está no mesmo ponto e porque também tem a mesma linha de ação. Então, a única coisa que vai aplicar momento é o XA. Mas, só para ficar bem explicativo, eu vou colocar as duas forças, que é A menos G, vetor, XAI, mais YA, J. A menos G é L sobre 2 na direção I, na direção J. Vetor XA na direção I, mais YA na direção J. J com J é zero, como já é esperado. J com I é menos K.
Beleza, temos outra. Temos um aumento em relação a G calculado. E agora eu vou usar o TQMA. Por fim, eu vou igualar os termos que eu já calculei. Tá, eu posso cortar esse L com esse L quadrado, aqui vai ficar 6, aqui eu corto também. Eu vou estabelecer uma relação entre o ômega ponto e o XA. Ok, temos muitas coisas calculadas aqui. Agora, eu acho que a gente já tem o suficiente para conseguir. Então, começando pelo começo. Eu calculei, né, a resultante pelo teorema do baricentro e eu cheguei a essa conclusão aqui. Isso é igual a isso é igual a isso. Então, XA é igual a isso tudo. Então, eu vou copiar em outra folha. XA é igual a M ômega ponto R seno θ mais M ômegazinho ponto L sobre 2. Porém, contudo, eu sei o valor de XA, que é esse aqui, em função de ômega ponto. Eu só vou substituir aqui. Tá, vou passar isso aqui para... Vou passar isso aqui para cá, isso aqui eu vou passar para cá. Olha só, eu tenho M aqui, aqui e aqui. 1/2 mais 1/6, não sei lá. Vou fazer a conta normal aqui. Multiplicar por 3, 4/6. Multiplica em cima e embaixo por 3. Soma aqui, 4/6, 2/3. Por fim, analisando esse item, acho que isso é negativo. Ai, meu Deus. Que negativo. Tá na mão. Item ser concluído. Agora que a gente já tem um monte de equação, vai ser mais fácil calcular os outros itens. Vou entender. A aceleração do baricentro da barra.
Mas a gente já sabe que a aceleração do baricentro, que a gente teve que calcular, é isso aqui. Então é só a gente substituir o ômega ponto, que a gente acabou de calcular. Vamos lá. Item D. Eu vou colocar aqui o termo do baricentro, que é ômega ponto, R sem teta, mais ômegazinho ponto L sobre 2, direção I, ômega ponto R cosseno teta, direção J. Tá. Agora eu vou substituir isso aqui. Vai ficar menos. Aqui eu tenho em cima e embaixo um L, então eu vou cortar. E aqui eu tenho 2 com 2, vai ficar 4. E aqui isto é igual a isto, só temos as constantes diferentes, e 1 menos 3 quartos é 1 quarto. Tá na mão. Item D finalizado. Item E, e último, a força que o disco aplica na barra no ponto A, que vai ser essas forças de reações aqui, XA e YA. Mas a gente já tem uma relação entre XA, olha, a gente tem essa relação entre XA e ômega ponto, que é o ômega ponto que a gente acabou de calcular, e o YA a gente vai tirar daqui, que já vem direto. Porque aqui só tem termos que a gente conhece já, o J tem que ser igual ao J, mas primeiro eu vou calcular o XA. Tá. Então, a partir das equações que a gente já tinha descobrido, o XA é isso. Mas a gente já sabe o valor de ômega, eu vou substituir aqui. Ômega ponto. Tem L em cima, tem L embaixo, tem 3 e 6. Agora é só terminar de montar. Menos com menos é mais. Aqui embaixo vai ficar 1 quarto. M, ômega ponto, R, seno de teta. Fechou. Agora o YA, como eu falei, eu vou tirar dessa equação aqui, a componente em J. Então é YA menos MG é igual a M, ômega ponto, R cosseno teta. Passar para lá e agrupar o M. É isso.
finalizado esse exercício. E esses foram os 3 exercícios que eu planejei para hoje. E eu também, por encargo de consciência, eu queria falar um pouco sobre piada de Frenet. Eu não costumo cair, mas eu já vi em provas de Reoff, em 2 provas de Reoff, caindo. E, sei lá, eu não ponho a mão no fogo, não duvido nada. E um comentário adicional também é que na parte da P1 eu não cobria a matéria de pressão, de hidráulica, de hidrostática, porque não ia dar tempo e eu acho que é a parte menos importante de todo o conteúdo, e por isso que eu acabei deixando de lado. Mas é só um adendo para vocês não acharem que eu estou cobrindo tudo. Então eu vou abrir um quadradinho aqui na folha de formulário. Vou falar sobre triado de Fermat. Eu não vou fazer nenhum exercício sobre triado de Fermat, eu só vou falar mais ou menos como que é e como que faz para calcular. Não é tão complicado, só é bastante tedioso. Triado de Fermat. Beleza, o triado de Fermat, ele é um sistema de coordenadas que acompanha a trajetória da partícula no corpo. Então, se eu tenho uma partícula para cá, olha que trajetória bizarra essa partícula. Deve ser complicado de escrever ela em coordenadas que a gente está acostumado, que é assim, que ficam fixas. Então, sei lá, talvez tenha sido o Freire, não sei quem foi. Mas pode ter sido, tem o nome dele, né? Então, vamos supor que a partícula está aqui. Talvez seja prático utilizar um outro sistema de coordenadas que acompanha essa trajetória. O que vai ser um versor tangente, que é tangente de trajetória. Vai ter um versor normal e um versor binormal. E esses versores, é assim que a gente costuma representar o traje diferente para ficar mais didático. Aqui é a partícula, e aí ele tipo, fica fazendo trajetória assim, e os versores acompanham a partícula ao longo da trajetória. Isso pode ser útil para descrever como que algumas propriedades do corpo se comportam. Porque para descrever a trajetória mesmo, não vejo muito sentido. Por exemplo, algum campo que atue só de uma forma normal ao corpo, talvez seja prático utilizar. Enfim, então a gente tem o versor tangente, o versor normal e o versor binormal. Todos esses versores, eles são, eles são ortogonais entre si. Então, deixa eu definir então como que faz para demonstrar cada um. O versor normal, que eu vou chamar de T. Bom, a gente sabe que a velocidade é normal à trajetória. Não, nossa, desculpa, eu confundi aqui. Versor tangente. A gente sabe que a velocidade o vetor velocidade é normal à trajetória. Não, o vetor velocidade é tangente à trajetória. Então, nada mais justo que a gente use esse fato para montar o versor tangente. Então, justamente, o versor tangente ele vai ter o mesmo sentido que a velocidade da partícula. Só que, por ser um versor, ele tem que ser módulo igual a 1. E para esse módulo igual a 1, eu tenho que fazer uma seguinte construção. O versor tangente vai ser igual ao vetor velocidade. Mas aqui o vetor da velocidade tem o sentido, tem o módulo da velocidade, né? Mas se eu dividir pelo módulo da velocidade, só vou encontrar o sentido com o módulo 1. Tá feito. O versor tangente. Agora sim, o versor normal. N, vou chamar de N, de normal.
E esse versor N, ele vai ter a seguinte construção. Se eu o versor normal, N, você tem que construir dessa forma. N, escalar tangente, é igual a zero, porque eles têm que ser perpendiculares. E o produto vetorial de vetores perpendiculares é nulo. E por fim, o vetor binormal, como o próprio nome já diz, ele é normal, tanto ao vetor normal e o vetor tangente. E para construir ele, a gente tem que fazer uma operação que construa um vetor ortogonal a dois outros vetores, que vai ser justamente o produto vetorial do tangente pelo normal. O módulo disso aqui já é 1, porque o módulo de um produto vetorial é o módulo de T vezes o módulo de N vezes o seno do ângulo entre eles. Mas o ângulo entre eles é 90 graus. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Então não precisa fazer mais nada. É só fazer o produto vetorial. Porque o módulo já vai ser igual. Não precisa dividir pelo módulo. Igual esse aqui. E tá feito. O formulário. O teto de Fermat. Eu espero que tenham gostado da videoaula. Eu tentei fazer o meu melhor. Não sou muito experiente com isso. Também não sou monitor, mas estou fazendo para ajudar mesmo. E valeu, pessoal.